E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou passar para vocês algumas informações de como usar o lápis de cor. É um tutorial básico do básico do básico para quem é nível -1 em usar lápis de cor. O que vocês vão precisar? Aqui nessa câmera aqui eu vou mostrar os materiais. Vocês precisam de um apontador, precisam de borracha, de um papel, de uma gramatura no mínimo 90, se possível, e lápis de cor, qualquer tipo de lápis de cor. Aqui eu tenho um estojo de algumas cores, são 48 cores, mas não importa a quantidade de cores, tá? O que importa é poder experimentar e usar as técnicas. Nesse tutorial, em primeiro lugar, eu vou falar para vocês como segurar o lápis. No item 2, a gente vai falar sobre pressão e camadas. No 3, a gente vai falar sobre mistura de cores. A gente vai misturar as cores usando lápis de cor. E por último, a gente vai falar sobre luz e sombra. Beleza? A primeira coisa é como segurar o lápis, tá? Não importa como segura o lápis. Segura do jeito que tu quiser. A ideia é só experimentar. Várias pessoas dizem para segurar na ponta, para segurar na frente, para segurar com 3 dedos, com um dedo só, com 2 dedos. Vai depender de cada um e o importante é tu experimentar. A minha recomendação é que você segure o lápis variando entre a ponta mais próximo, quanto mais próximo, vou fazer uma mão aqui, quanto mais próximo, maior a pressão e o controle. Todos esses desenhos que eu estou fazendo aqui, que é de linha, eu seguro bem na ponta. E depois, na hora de preencher, por exemplo, isso aqui é um desenho, tá? Se eu for preencher, eu posso segurar mais no outro lado, mais distante da ponta do lápis. E aqui eu vou ter um nível mais suave. Recomendo fazer essa variação. Quanto mais pressão e precisão, mais próximo. Quanto mais distante aqui, mais suave. Aqui é mais suave e aqui é mais pressão. Beleza? Falando sobre pressão, eu sempre vou usar, na hora de preencher um desenho em lápis de cor, algo que é mais suave, por exemplo aqui, bem suave, até algo mais preenchido. E esse preenchimento que eu faço, eu tenho que colocar em várias camadas. Quanto maior a quantidade de camadas, maior vai ser essa variação que eu tenho entre pouca tinta, pouco lápis de cor e muito lápis de cor. Aqui tem mais e aqui tem menos, beleza? E isso tem a ver com pressão também, ó, porque se eu for fazer uma sombra projetada aqui mega forte, ó como é que fica o desenho. E aqui também tem uma questão muito importante que é os poros do papel têm um limite para aguentar o quanto recebe de lápis de cor. Tem uma hora que não adianta a gente ficar pressionando demais aqui, que não vai sair, não vai atravessar o papel, né? Tem gente que acaba forçando tanto que machuca o papel. Se a gente começar muito forte assim, a gente não vai conseguir fazer o gradiente. Eu sempre recomendo fazer algo bem fraquinho, para daí depois passar mais uma segunda camada, depois passar uma terceira camada, e assim eu ir até chegar num gradiente e chegar numa intensidade que eu queira. Beleza? Outro aspecto muito legal daí é a mistura de cores. E a mistura de cores é legal porque, como eu falei no início, não importa a quantidade de cores que tu tem no lápis de cor. Se tu tem, por exemplo, aqui eu tenho um roxo, e se eu colocar uma cor mais azulada por cima, eu posso ir misturando essas duas cores e fazendo uma nova cor a partir da combinação entre essas cores. Desde que eu não faça algo tão forte, né? Que eu acabe não pintando demais o papel e acabe preenchendo todos os poros. Se eu for ter duas cores que são cores análogas, como esse vermelho mais rosinha aqui e esse amarelo mais alaranjado, eu posso fazer uma combinação entre essas duas cores. Aqui, por exemplo, ó, eu faço uma camada mais leve, não tão forte, e depois eu passo uma camada com uma outra cor sobrepondo. E o legal do lápis de cor é que a gente consegue fazer essa mistura de cores. E elas não precisam ser só cores análogas. Se eu for fazer, por exemplo, esse laranja que a gente estava usando e usar uma cor complementar, que seria o roxo, eu posso fazer uma variação entre os dois e daí chegando também num nível interessante, certo? Isso aqui é muito legal, principalmente quando eu quero fazer variações que vão desde uma cor mais
quente até uma cor mais fria. E aqui eu vou botar um azul para vocês para mostrar uma variação bem legal. Vejam a quantidade de gradientes que eu consigo ter só misturando as cores com lápis de cor. E para finalizar, usando as camadas, usando as misturas de cores, eu consigo chegar no efeito de luz e sombra. E eu sempre começo por onde tem a sombra. Se eu quero nesse quadrado fazer uma sombra nesse sentido aqui, eu começo sempre por onde é a sombra e vou colocando cada vez maior quantidade de lápis de cor nesse trecho, até ele ficar totalmente preenchido. Quanto maior a complexidade da forma, mais vai ser a variação de intensidade que eu for fazer para o meu desenho. Porque eu estou fazendo uma bola, né? Estou fazendo uma esfera. E outra coisa muito legal do lápis de cor é que eu posso fazer de qualquer jeito. Não preciso fazer sempre reto. Ele vai misturando e vai ficando legal. Fazer a sombrinha aqui de novo. Esse aqui seria uma forma mais complexa. Para finalizar, imagina se eu fosse desenhar aqui um robozinho. Teria aqui um personagem. E esse meu personagem é todo estilizado. Tem uma mãozinha aqui, tem uma mãozinha para lá. E aqui estão as pernas dele. Um robozinho bem simples para a gente preencher. Para fazer esse desenho, a mesma coisa, né? Eu vou pegar e vou jogando luz e sombra aonde eu acho que é mais escuro. E quanto maior a quantidade de variação que eu for dando para esse desenho, mais interessante ele fica. Vou colocando luz e sombra onde eu acho que tem sombra, eu coloco mais lápis de cor. Aonde eu acho que não tem sombra, eu deixo ele branco. E posso fazer ele pintando da forma que eu quiser e misturando as cores, né? Então aqui eu vou fazer um bem misturado para deixar ele bem bacana. E quanto maior a quantidade de cor que eu vou colocando e intensidade, mais destaque vai ter o meu desenho. Tentem fazer algo bem no sentido livre, assim, sem fazer com tantas regras, porque vocês vão pegando essa prática ao longo do tempo. Não se preocupem se vai ficar bonito no início, o importante é vocês experimentarem, certo? Esse aqui é o meu robozinho de experimento dessa aula, que é uma aula para começar a entender o que é lápis de cor. Beleza, pessoal? Espero que isso tenha ajudado vocês. Não esqueçam desses 3 primeiros elementos, né? Camada, depois as misturas das cores e, por último, luz e sombra. E daí, juntando esses 3 elementos, além de saber segurar o lápis, né? Experimentar como segurar esse lápis. Fazendo essa combinação, vocês têm o básico do básico para entender sobre lápis de cor. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo tutorial. Tchau!